Olá, amada família, Igreja da Cidade, espero que esteja muito bem. Vamos hoje para nosso estudo de GDC dessa semana, semana 4 a 10 de maio. Vamos estar estudando juntos sobre a supremacia de Cristo. Eu quero te convidar, antes de começarmos nosso estudo, a ler, te convidar a te lembrar. Você já fez o seu devocional de hoje? Se não, é importante fazer. Mas vamos juntos a ler o nosso devocional hoje, que é sobre promessa de coragem e conquista. Em Josué capítulo 1, versículo 9, lemos: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É incrível ver aqui no livro de Josué essas primeiras palavras que Deus está direcionando a seu servo. E é interessante que, olha o que diz: Deus jamais nos disse que não passaríamos por lutas. A própria Bíblia está repleta de histórias árduas e provações inimagináveis. Deus não esconde a realidade de nós e reconhece que as situações podem parecer assustadoras. Ele não esperava que Josué simplesmente aguardasse que tudo ficasse bem, mas que tivesse a postura de fé e coragem e tomasse uma atitude. Que nesse dia você e eu possamos tomar essa atitude de fé, de coragem, de ousadia, de confiança em nosso Deus. Como o próprio Jesus falou, no mundo terão aflições, mas confia, porque eu já venci o mundo. Então, vai nesse dia na fé em Cristo Jesus, que tudo está no controle dele e você tem toda a autoridade e capacidade para ir e conquistar aquilo que Deus te chamou para conquistar. Amém? Perfeito. Vamos então entrar para nosso estudo dessa semana. Nós estamos entrando no na carta de Colossenses. E o tema é sobre a supremacia de Cristo. Então você talvez que está assistindo e está começando na sua fé cristã, é importante esse tema aí para meditar, para aprofundar. E eu peço ao Espírito Santo que fale para cada um de nós, para nossos corações, que essa palavra seja revelada na sua vida, no seu coração e possa colocar ela em prática e em ação, em fé. Diz Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele, falando de Jesus, é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito de entre todos os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, a carta à igreja de Colossos foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele está escrevendo ao seu filho espiritual na sua fé, Timóteo. O relacionamento de ambos era realmente muito íntimo e muito forte. Paulo chama ele de filho na fé e Paulo não fazia isso com qualquer outra pessoa, ele chamou de fato filho na fé. Então, a cidade de Colossos, eles estavam vivendo uma realidade bem complexa, pois existia dentro dessa realidade diferentes outros deuses ou crenças ou ídolos nessa cidade que quando Paulo escrevia essa carta e falava sobre a supremacia de Jesus Cristo, isso batia com a crença de muitas pessoas ali, porque tinham outros ídolos, tinham outros deuses, tinham outras crenças. Então, esse desafio que se encontra Timóteo nessa cidade de Colosso vem sendo instruído por Paulo para como abordar e como ensinar a verdade a respeito da supremacia, do poder, da autoridade de Jesus Cristo, da autoridade de Deus dada a Jesus Cristo e como ele poderia ensinar isso. Obviamente, quando a verdade chega nas nossas vidas, as trevas fogem. Então nós podemos ver com clareza e entender com clareza quando a palavra de verdade chega a nós outros, para nós. Então, em Colossenses capítulo 1, aqui começa falando Paulo que ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste, dando um direcionamento e um início de partida para o nosso entendimento e conhecimento de Jesus Cristo. Ele é antes de tudo e através dele tudo foi criado e tudo subsiste. Mas eu quero abordar contigo 3 aspectos para poder aprofundar sobre a soberania de Cristo. O primeiro, dizer que Cristo é supremo, é entender
que ele é a imagem de Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Olha que interessante a declaração daqui o apóstolo Paulo. O Filho, falando de Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele representa a Deus Pai para nós. Ele é a imagem viva. E continua dizendo, ele é supremo sobre toda a criação. Tudo aquilo que existe, Jesus Cristo é supremo. Jesus Cristo é muito mais. Quando Jesus estava com seus discípulos, vemos que Felipe, demonstrando através de uma pergunta que necessitava um pouco mais de explicação, ele tinha ainda um pouco de dúvida ou ainda não tinha entendido realmente quem Jesus Cristo era. Felipe se aproxima de Jesus e pergunta para ele. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 19. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Felipe chega até Jesus e diz, Jesus, mostra-nos o Deus Pai. Por quê? Porque todo esse tempo, esse povo tem ouvido, o povo de Israel tinha ouvido do Deus de Israel, tem visto os milagres, tem visto o poder, tem as histórias, Moisés, Davi, Josué, todas as histórias que tem no povo de Israel, mas eles não tinham visto ele fisicamente. Então, quando Felipe entende que Jesus vem de Deus, Felipe vai e pergunta, pode me mostrar o Pai? Pode me mostrar Deus? E Jesus aqui responde claramente, quem vê o Filho, vê também o Pai, reafirmando aquilo que Paulo acabava de ensinar, estava ensinando, mais para frente ensinaria para Timóteo, que Jesus é a imagem viva de Deus. E eu quero fazer duas perguntas aqui para você. A primeira, você já orou pedindo ao Espírito Santo percepção espiritual de sua presença em você? Você tem orado pedindo mais abertura à percepção de que Ele está perto contigo? Uma das coisas que eu tenho aprendido, estou sendo bem intencional nisto, é usar o nosso livre-arbítrio não somente para fazer coisas, mas principalmente para nos lembrar intencionalmente que Ele está aqui e agora conosco. Para escolher ver que Ele se encontra em meio de qualquer circunstância, Ele está ali conosco. A segunda pergunta é, você já leu os evangelhos tendo a percepção de que ali era o próprio Deus se revelando a nós? Você tem percebido ou tem investido tempo na leitura bíblica nos evangelhos e olhando para Jesus desde a perspectiva de que é Deus mesmo se revelando para nós? Isso vai mudar muito, isso vai impactar muito a maneira como você vai ler a Bíblia e como Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar contigo e como você vai aprender muito mais sobre Jesus e sobre Deus. Então, duas perguntas muito importantes para refletirmos. Segundo ponto, dizer que Cristo é supremo é entender que, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Olha o que diz o versículo 16 do mesmo Colossenses, capítulo 1. Diz, pois, por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Sim, Jesus estava presente na criação. Jesus estava presente desde antes de tudo existir. E a palavra diz claramente, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tudo existe com um propósito. Todas as coisas que vemos ao nosso redor têm um propósito, têm uma origem e um propósito. A sua origem é Deus, que foi criado através de Jesus Cristo, foi feito por ele, e o propósito é para Deus, é para Jesus. Fomos feitos para Ele. Todas as coisas ao redor, as estrelas no universo, tão grandiosas, foram feitas por meio dele e para Ele. Até a pequena flor que cresce no campo e morre amanhã, tudo é feito por Ele e para Ele. Quando nós prestamos atenção na criação, podemos aprender muito mais do amor, do caráter, da identidade de quem Deus é, de quem Jesus é, e também vamos aprender muito sobre nós.
Então, nesse versículo que vemos, por meio dele, descreve a Cristo como parte ativa no processo da criação. Então, como eu falei, novamente, reafirmo, tudo o que foi criado foi feito por meio dele. Aqui tenho algumas perguntas para você sobre este ponto. Primeiro, você tem tirado tempo de contemplação da criação durante os dias? Você investe alguns minutos, alguns segundos para perceber a beleza da criação ao seu redor e pedir ao Espírito Santo que fale algo, que revele algo dele para você através dessa criação? Segunda pergunta, como a ideia de que tudo foi feito por Cristo e para Cristo afeta a sua visão sobre seu propósito de vida e como você interage com a criação? Pergunta muito interessante aqui. Se eu entendo que fui feito por Cristo e para Cristo, como isso afeta meu estilo de vida? Como isso afeta meu comportamento? Como isso afeta as minhas decisões? Como isso afeta o meu servir, o meu viver? Realmente estou vivendo por meio dele, para ele? E como me relaciono com todas as coisas ao meu redor, as outras pessoas e a criação ao meu redor, entendendo que eles também foram feitos por Jesus e para Jesus e todas as coisas coexistem para Jesus. Quando nós entendemos isso, podemos viver de uma maneira mais intencional, mais consciente e mais sábia. Número 3. Dizer que Cristo é supremo é entender que toda a plenitude do Pai habita nele. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Olha aqui que interessante. O seu Filho unigênito recebe toda a plenitude de quem Deus é. Então ele foi mesmo o agrado de Deus derramar isso, entregar isso para Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Ele escolheu habitar em toda a sua plenitude em Jesus. Tudo quanto Deus é e todos os seus atributos, tudo o que ele é, está em Jesus Cristo. Olha que diz ali, capítulo 2, versículo 3 de Colossenses, que diz: Cristo vive nele, Deus vive nele, não precisa de sabedoria mundana, nem de filosofia para preencher dúvidas geradas a partir da realidade do mundo caído, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Colossenses 2:3. Nele estão escondidos toda a sabedoria, todo o conhecimento. Falando aqui novamente de Jesus. E isso somente é possível porque Deus Pai escolheu colocar toda a plenitude em Jesus Cristo. Agora somos adotados como filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Fomos salvos através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Então, agora, aquele que criou todas as coisas, ele nos permite ser reconectados ao Pai, pois teve uma desconexão no início, o primeiro Adão, mas o segundo Adão vem com toda a sua plenitude, com todo o poder e autoridade, para servir, para viver, para morrer, para ressuscitar, e através dele nós podemos ser reconectados novamente ao Pai, e ele então pode compartilhar com nós toda a bênção de ser chamados filhos de Deus. É por isso que Jesus é o primogênito, ele é o primeiro filho. Agora, duas perguntas também sobre esse ponto aqui. Primeiro, como podemos nos apegar mais a Cristo, como sendo o portador de toda a plenitude do Pai? Como vou me relacionar com Jesus Cristo, entendendo quem Ele é e o que Ele carrega? Segundo, como você pode buscar a sabedoria de Cristo para enfrentar seus desafios? Porque cada um de nós vai ter desafios de diferentes formas, diferentes maneiras. Mas o que muda é a resposta que você dá. Nós não podemos controlar as situações, mas nós podemos controlar a nossa resposta. E quando nós entendemos que nele temos a plenitude de Deus, que nele temos tudo o que nós precisamos, nossa resposta, nossa atitude, nossas palavras serão completamente diferentes e serão guiadas pelo Espírito Santo com o entendimento de quem Ele é. Quero concluir com Colossenses capítulo 1, mas no versículo 23, diz o seguinte: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade
e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, no estudo de hoje, aprendemos de forma muito profunda os quais Jesus é supremo sobre todas as coisas e como isso foi a vontade perfeita e agradável de Deus. Se eu entendo isso, agora, como Paulo diz, eu preciso continuar a crer e permanecer firme nessa fé. Permanecer firme naquilo que estou ouvindo, crendo e entendendo hoje. Por quê? Porque todos os dias mudam e a cada dia eu preciso novamente aplicar fé na palavra de Deus, aplicar fé em Jesus Cristo, aplicar e permanecer firme, inabalável naquilo que eu estou recebendo do Espírito Santo para poder viver, para poder compartilhar, para poder repartir tudo aquilo que Deus vai transmitir através de mim, vai colocar na minha vida e transbordar através da minha vida. Lembre-se, em qualquer circunstância que você esteja vivendo hoje, Jesus é a resposta, Jesus é suficiente, Jesus tem toda a autoridade e toda a plenitude de Deus, que é mais do que suficiente para te ajudar a sair, como lemos no devocional hoje, como Josué corajoso e valente, confiando que Deus está contigo e que você está com Ele. Permaneça firme na palavra, permaneça inabalável em Jesus e você vai ver o amor, a graça, o poder, a vitória em Cristo Jesus. Quero te indicar o livro A Cruz de Cristo, do autor John Stott. Vale a pena ler isso e poder aprender muito mais do significado da cruz e tudo o que isso significa para nós. E também estamos nos 50 dias de Pentecostes, depois da ressurreição até a descida do Espírito Santo. Nesses 50 dias, faça parte dos movimentos da nossa igreja, venha às celebrações dominicais, mas também durante a semana temos eventos e celebrações muito especiais preparadas especificamente para você, para que você possa partilhar e celebrarmos esses 50 dias como Pentecostes, como a campanha da Vitória, que são as quartas às 20, também os sábados às 7 na Colina, 7 da manhã. O Andar de Cima, que é terça-feira às 20 horas, o Worship Session, sextas-feiras às 22h30 e também às sextas às 6 horas, a live de oração no Instagram da Igreja da Cidade. Então você pode estar conectado, participando de todo esse tempo, juntos como família espiritual, sendo parte do movimento daquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu quero rapidamente fazer 3 convites. Talvez você está aí assistindo e ainda não tenha certeza da salvação, você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Aceitar é receber o sacrifício que Ele fez por nós para podermos estar novamente reconectados a Deus Pai. A palavra diz em João 3,16 que todo aquele que nele crê não se perde, mas tem vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer tomar essa decisão nesse momento que você está assistindo, eu gostaria de te convidar a repetir comigo a seguinte oração rapidamente. Fala: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, te agradeço pelo teu sacrifício e te peço que me perdoe dos meus pecados, que venha reinar em mim, que me dê vida eterna e seja eu sua habitação. No nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão, por favor, deixa-me saber essa decisão. Aí tem um QR Code que você pode apontar seu celular e pode escrever ali qual foi a decisão que você tomou. Talvez você estava longe de Jesus, mas hoje você quer voltar para a casa do Pai. Se você está voltando para a casa do Pai, que Deus te abençoe. Estamos felizes de sua decisão, você voltar para a casa do Pai, e o Pai está com os braços abertos para te receber. Também nos deixa saber nessa decisão aqui no QR Code. Ou, se você ainda não tomou a decisão do batismo, por que não tomar agora? Por que não decidir por esse testemunho público de que agora você pertence a Jesus Cristo? Então, se quer tomar a decisão do batismo, faça agora também ali, aponte seu celular ao QR Code que está aparecendo na tela e nós queremos entrar em contato contigo e você vai ser batizado na Festa das Águas aqui na Igreja da Cidade. Uma alegria poder servir vocês. E por último, se ainda você não é parte de um GDC, temos outro QR Code que está aparecendo agora na tela para que nós possamos te ajudar a encontrar
um grupo pequeno da cidade onde você se encontra. Um GDC, um grupo da cidade, para que você possa participar, você e sua família. Vamos ajudar para encontrar a melhor faixa etária para você e que comece a viver o que é ser uma família espiritual em diferentes lugares. Que Deus te abençoe, que tenha um resto de semana abençoado. Recebe, aplica, compartilha, celebra tudo aquilo que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida. Até a próxima.